O objeto de conhecimento desta aula é o trabalho realizado por um gás. Portanto, esse vídeo vai contemplar aí a aula 5 e a aula 6 do roteiro 12 de vocês, finalizando as aulas conceituais do roteiro de vocês. A próxima aula, que será a aula 7 e a aula 8, é para vocês estarem resolvendo a atividade proposta do roteiro. Trabalho realizado por um gás ideal. Como que um gás realiza trabalho? Gente, na física, o trabalho realizado é quando você consegue fazer o deslocamento de um objeto, um deslocamento que a gente diz que ele é efetivo, né? Portanto, não basta só eu aplicar força nesse objeto, ele precisa ser deslocado. Por exemplo, imagina você puxando um pitbull lá na Via Lago. Então você tá lá com o pitbull e aí o pitbull vê um gatinho. Você vai exercer força nessa coleira, né, na corrente, para puxar o pitbull, embora ele esteja te puxando o contrário. E ele consegue te tirar do lugar. Você, como ponto de referência, tá realizando um trabalho sobre o pitbull? Sim, mas a força que você está aplicando está a favor do deslocamento? Não, porque você está puxando a corrente dele para a sua direção, né, no seu rumo, mas ele está puxando ao contrário. Então, ele está exercendo uma força resistiva. Tem uma força de resistência? Tem. O deslocamento é contrário à força que você está aplicando? Sim. Quando isso acontece, a gente diz que o trabalho ele é negativo, né? É um trabalho de uma força resistente. Mas pode acontecer também de você puxá-lo e ele vir na sua direção. Então, você conseguiu fazer um trabalho positivo, né? Você realizou um trabalho sobre o cachorro. Mas a gente tem que entender o conceito de trabalho em cima do que a gente está estudando aqui, que são transformações gasosas, tá? Então, vamos imaginar uma expansão gasosa como uma transformação para a gente ter uma base de conceito, de conhecimento sobre como que um gás realiza trabalho. Mais uma vez, então, eu vou usar essa mesma imagem. É que a gente tem uma expansão gasosa para a gente entender como que funciona. Primeira coisa, a gente fornece calor para o sistema. Mais uma vez, toda vez que eu falar a palavra sistema, eu estou me referindo ao gás. Então, eu vou fornecer energia para esse sistema em forma de calor. Quando eu forneço energia para o sistema, olha, lembrando que o sistema já tem uma energia que é a energia interna. E eu estou fornecendo mais energia para o sistema. Quando eu faço isso, eu faço com que o gás varie a sua energia interna lá dentro. Então, ele está adquirindo mais energia. E quando isso acontece, as partículas começam a se agitar de tal forma que não só a temperatura aumenta, como elas vão começar a bater em todos os lados aí desse recipiente, inclusive nessa tampinha que a gente chama de êmbolo. Então, as partículas vão exercer uma força, só que essa força não é uma força que varia, a gente está considerando aqui que é uma força constante, sobre essa área do êmbolo aí. E aí, o que vai acontecer? Quando elas fazem isso, elas empurram essa área para cima, né? Exercendo uma força constante, tá? Quando elas empurram, elas então fazem aí um deslocamento, elas deslocam o êmbolo, tá? Então, a força aplicada na área vai fazer um deslocamento. E isso é trabalho, tá? Isso é trabalho. Então, o gás realizou o trabalho sobre o meio. Porque se eu colocar um objeto aqui em cima dessa tampinha, e mesmo assim elas conseguirem empurrar a tampinha, elas conseguiram realizar trabalho sobre o meio. Portanto, vamos entender de onde é que vem, então, essas duas grandezas físicas no sistema. A força é uma força constante que foi resultante da movimentação dessas partículas dentro desse recipiente. Essa agitação é resultado de um fornecimento de energia a mais para o sistema. Exercendo essa força nessa tampa, elas conseguiram deslocar o êmbolo. Percebam que tanto a força quanto o deslocamento
possui a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, como tem a mesma direção e o mesmo sentido, esse cosseno do ângulo aqui, a gente vai ter o cosseno do ângulo cujo ângulo é um ângulo zero. Por quê? Porque estão na mesma direção e sentido. E o cosseno de zero vale 1. Logo, isso aqui desaparece na nossa conta, né? Porque vale 1, a gente pode omiti-lo agora. Mas, como que as partículas conseguem empurrar o êmbolo? É bom a gente lembrar que foi por meio de uma pressão, né? Uma pressão, por quê? Porque elas exerceram uma força sobre a área. Só que lembrando que essa pressão ela é constante. E a gente tem transformações gasosas com pressão constante? Sim. A transformação do tipo isobárica, ela é uma transformação na qual a pressão é constante. Portanto, eu pego então essa força aqui e vou isolar. Para isolar a força, eu passo essa área que está no denominador, à direita, para a esquerda, multiplicando, e fica dessa forma. Aí eu vou pegar esse resultado e vou substituir lá no lugar da força, ficando assim. E aí eu percebo que se eu pegar e observar que aqui sendo o volume inicial, né? Esse era o volume inicial, agora tem um volume final. Houve uma variação de volume aí quando as partículas conseguiram empurrar a tampinha do êmbolo. Se isso é verdade, a área da tampinha vezes o deslocamento efetivo, né, efetuado pelas partículas, é igual ao volume. Aí eu substituo, então, a área vezes o deslocamento pela variação do volume e nós percebemos que isso aqui, então, só vai acontecer em transformações do tipo que ocorra variação de volume. Se não tiver, então, variação do volume, não tem realização de trabalho nenhum. Professor, então a senhora está querendo me dizer que para existir trabalho, as partículas precisam deslocar a tampinha do êmbolo? Sim, mas eu posso também deslocar essa tampinha do êmbolo para baixo. Quando eu pegar a tampinha do êmbolo e eu mesma empurrar a tampinha do êmbolo para baixo, eu estou exercendo o trabalho sobre o gás. Troquei aí o papel, não é mais o gás que está realizando o trabalho, mas o meio externo pode realizar trabalho sobre o gás. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer um resumão para vocês entenderem, então, que quando o meio exerce trabalho sobre o gás, e não o gás, o trabalho é negativo. É como se fosse o pitbull te arrastando, tá? Não há trabalho, então, em transformações do tipo isocórica. Por quê? Porque transformações isocóricas não têm variação do volume, e, portanto, não tem trabalho, tá? E, então, o trabalho aqui é um trabalho de transformação isobárica. Por quê? Porque a pressão é constante. Vamos a um exemplo para vocês entenderem melhor? Nós temos aqui um exemplo. No gráfico a seguir estão representadas as transformações sofridas por um gás ideal. O gás passa do estado A, olha aqui o estado A, ponto A, né? Que tem uma pressão de 25 pascal, tem um volume de 0,8 metros cúbicos, e aí, passando desse estado físico para os estados representados por B e C. Determine o trabalho executado pelo gás em joules nas transformações. Então, vamos primeiro de A para B. De A para B, eu percebi que a transformação é isobárica. Por quê? Porque não muda a pressão é sempre 25. Tanto no ponto A como no ponto B, a pressão é a mesma. Por isso que eu sei que a transformação é isobárica. Sabendo disso, então eu posso utilizar essa fórmula aqui do trabalho para transformações isobáricas. Sendo assim, quanto que vale a pressão? 25, né? Eu tenho que considerar que houve uma variação de volume. Portanto, volume final menos volume inicial. Vai ficar assim, 25... né? Vezes o que está dentro do parênteses. Mas o que está dentro do parênteses tem que ser resolvido primeiro. Então, quanto é 1,2, que é o volume final, olha só, no ponto B, menos 0,8 aqui, ó, do ponto A. Vai ficar 0,4. E quanto é 25 vezes 0,4? 10 joules. Essa é a resposta da letra A. E agora, para considerar a letra B, que ele pede de A até C, passando por B, a gente já sabe quanto é que dá aqui de A para B. Falta, então, a gente saber de B para C.
De B para C, a gente tem a transformação isocórica. Por quê, professora? Porque o volume não muda. Não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Trabalho é zero. Portanto, a resposta da letra B também é 10 joules. Porque só teve trabalho mesmo, de fato, na transformação de A até C. O efetivo foi de A até B, porque de B para C não teve realização de trabalho. Outra coisa interessante, gente, percebam aqui, ó. Tá vendo que essa setinha aqui tá para a direita? Tá partindo de A para B? Quando ela tá para a direita, a gente sabe que aconteceu uma expansão. Se ela tivesse para a esquerda, seria uma compressão, porque o volume estaria diminuindo. E se isso acontecesse, o volume efetivo aqui daria negativo e o trabalho, portanto, também seria negativo. Então, isso vem aqui ao resumo de hoje, né? O resumo, então, me diz o seguinte, ó. Se tiver uma expansão, o trabalho vai ser positivo, porque a variação do volume vai ser positiva. Se tiver uma compressão, o trabalho vai ser negativo, porque a variação do volume foi negativa. E se não tiver variação de volume, no caso das transformações isocóricas, não tem trabalho. Não teve trabalho. Professora, mas não existe só transformação isocórica e transformação isobárica. Nós temos aí, por exemplo, a transformação adiabática, nós temos transformação isotérmica, né? E aí, no caso dessas outras transformações? Bom, no caso da transformação adiabática, não há fornecimento de calor para o sistema, né? Lembrando que Q é zero lá na transformação adiabática. E, como não há, a gente pode ir pela primeira lei da termodinâmica para resolver a questão do trabalho, porque trabalho vai ser igual à variação interna de energia, né? Vai ser menos a variação interna de energia. E quanto às demais transformações, ó, a transformação isotérmica, você nem precisa se preocupar. Por quê? Porque essa transformação aqui, gente, não dá, o cálculo que nós temos no ensino médio não é suficiente para resolver essas equações que geram a partir desse gráfico, né? Isso aqui, então, é só visto lá no ensino superior, tá? A gente não trabalha com esse cálculo no ensino médio. Portanto, não precisa se preocupar com o trabalho de uma transformação isotérmica, isso nunca vai ser pedido para você. Vamos ver como é que se resolve o trabalho realizado por uma transformação gasosa qualquer, do tipo qualquer, né? A gente vai partir de uma que a gente conhece, que é uma isobárica, né? Essa aqui é uma função, é a função do gráfico, e essa função descreve uma transformação isobárica. Abaixo dessa função, nós temos uma área, ok? Essa área vai do volume inicial até o volume final. E aí, percebam que o trabalho que a gente viu para uma transformação isobárica é a pressão vezes a variação do volume. Essa pressão aqui, ela é a altura dessa área aqui, né? Porque essa área aqui não é um quadrado, ela é a altura dessa área, tá? A gente pode até chamar de lado A. E a variação do volume é a base, tá? E nós sabemos que essa área, então, é a área de um quadrado, e o trabalho, ele pode ser calculado numericamente igual à área abaixo dessa função. Então, abaixo dessa função vai ter uma figura geométrica, e essa figura geométrica conhecida pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo, um trapézio. Você vai ter que saber fazer o cálculo dessas áreas. Então, você precisa entender, precisa identificar qual é a figura geométrica e calcular a área dessa figura geométrica, tá? Respeitando sempre as condições da função, né? Pode ser uma expansão ou pode ser uma compressão. Quando for uma expansão, o trabalho sempre vai ser positivo. Quando for uma compressão, o trabalho vai ser sempre negativo. E sabendo disso, então, o trabalho realizado pelo gás, ele sempre vai ser numericamente igual à área abaixo da curva descrita pela função, que no caso aqui essa é uma retinha aqui, né, a nossa função no momento. Mas ela pode ser também assim, ó, tá? Como eu falei para vocês. Isso aqui, gente, é um trapézio, ok? E aí você precisa entender como é que se calcula a área de um trapézio. Porque se eu calcular a área do trapézio, aqui eu vou obter o trabalho realizado nessa transformação, né, representada por essa função.
Vamos usar um exemplo para a gente entender como é que faz isso? Então, tá aqui, ó. Nós temos uma transformação e ela é dada pelo gráfico abaixo. A gente viu que é um trapézio, ok? Então, essa função aqui é a transformação gasosa, da qual a gente não sabe qual é, porque ela não é uma isotérmica, ela não é uma isobárica, ela não é uma isocórica e ela não é uma adiabática. Qual é o trabalho realizado por esse gás, né? Vamos lá? Sendo a área um trapézio, como que se calcula a área de um trapézio? Vai ser o seguinte, você vai pegar a lateral menor, que é essa aqui, vai ver quanto vale ela, vai somar pela lateral maior, que é essa aqui, vai multiplicar pela variação da base. A variação da base é de 4 até 7 e dividir por 2, tá? Então, a lateral menor, eu vou observar, ó, a lateral menor vale até aqui em cima nesse ponto, né? Quanto vale? 2 vezes 10, a quinta. A lateral maior vale quanto? Vale 4 vezes 10 a quinta, tá? Eu vou pegar, então, vou substituir aqui, ó, vai ficar assim, tá? Porque eu sei que o trabalho é numericamente igual à área do trapézio, portanto, o trabalho vai ser área menor mais área maior, vezes a variação da base. Como é variação, é final menos inicial, então é 7 menos 4. Dividido por 2. Como aqui eu tenho notação científica e é uma soma, eu posso somar tranquilamente porque os expoentes da base 10 são iguais. Então, eu vou somar 2 mais 4 tranquilamente. Vai dar 6. E aqui, ó, deu 3 porque 7 menos 4 dá 3. Eu vou multiplicar agora 3 vezes 6, tá? Não fique preocupado com a notação científica, eu posso somar os coeficientes tranquilamente. Vai dar 18. 18 vezes 10 à quinta dividido por 2 vai dar 9 vezes 10 à quinta. Essa é a nossa resposta.